Olá, bem-vindo ao 10º CRES. Este é um vídeo que eu já estou há bastante tempo querendo gravar em relação à filosofia da ciência. Se bem que esse é um tema muito grande, que certamente não cabe em um vídeo só, e agora a gente vai entrar apenas, digamos, um preâmbulo à filosofia da ciência. Bom, para isso, indo direto ao ponto, eu quero começar pelas nossas teorias científicas, da física. É impressionante o ponto que o homem chegou, as conjecturas e as aplicações das teorias, principalmente einsteinianas. E o ponto agora versado seria o primeiro em relação à grandeza da teoria. Então, temos a famosa equação einsteiniana, de E igual a mc ao quadrado. Bom, a gente ouve falar muito da equação nesse resumo, na verdade ela é muito maior do que isso, e acaba não tendo muita noção do que isso significa. A ideia é a seguinte: a energia pode ser transformada em massa, e massa em energia, ou seja, passa a ser uma coisa só. Então, o cálculo ele seria feito mais ou menos da seguinte forma. A gente pensa 1 grama vezes a velocidade da luz ao quadrado. Às vezes você não é muito fã de matemática e não quer escutar todos esses cálculos, mas eu falo com você que vale a pena parar um tempo e escutá-los, até mesmo porque esse não é o foco específico do vídeo, mas é para a gente dar uma introdução ao ponto principal, que é essa questão da ciência, se temos ou não ciência. Bom, voltando aos números. Então, a massa contida em 1 grama teria que ser multiplicada pela energia da luz ao quadrado. Só que o cálculo ele é feito em quilômetros, então a gente teria que acrescentar 3 zeros, ou seja, 1 vez 300 milhões ao quadrado. Se a gente fazer essa conta, a gente tem um 9 seguido de 16 zeros. Bom, essa é a quantidade de energia contida em 1 grama. Traduzindo esse número em uma situação real, é a potência da bomba atômica. A potência da bomba atômica é aproximadamente a massa contida em 1 grama, que seria mais ou menos um comprimido, uma aspirina. É a massa de 1 grama, que se fosse transformada em pura energia, daria a potência da bomba atômica. Então, vai seguir um vídeo agora em relação ao nosso Sol, com as outras estrelas e a Terra, porque no Sol a gente tem ali a equivalência de 1 milhão de terras, mais ou menos o tamanho do Sol. Você vai ver no vídeo como é impressionante. E essa massa do Sol, ela é equivalente a uma serra do curral por minuto é transformada em pura energia. É a energia do Sol que chega à Terra. Se a gente pensar nessa grandeza, imagina, uma aspirina é a bomba atômica. Imagina o que é uma serra por minuto transformada em pura energia. Bom, segue o vídeo aí. The sun is 93 million miles away, and that means, in actuality, it's immense. You could fit 1 million Earths inside the sun. O Sol tem um diâmetro de 1,5 milhão de quilômetros. Ainda assim, ele é pequeno se comparado com outras estrelas. A Eta Carinae é mais de 5 milhões de vezes maior do que o nosso Sol. A Betelgeuse é 300 vezes maior do que a Eta Carinae. E agora, temos este monstro, VI Canis Majoris, a maior estrela já descoberta. Ela é 1 bilhão de vezes maior do que o nosso Sol. Impressionante, Só lembrando que o vídeo mostra em relação ao volume, e não à massa. Em relação à massa, a estrela maior encontrada ela tem por volta de 300 vezes o nosso Sol, e não esse tamanho, essa quantidade toda que é mostrada no vídeo, que é o volume, que é o tamanho da estrela, e não a massa, que seria a densidade. Então, essa sofisticação que a gente tem hoje pela física atual, que a gente tem telescópios específicos para observar o universo e tais dados, a gente consegue já calcular mais ou menos a grandeza do universo conhecido, ou seja, do que é apresentado. A gente já tem aparatos tecnológicos para fazer essa medição. É interessante que a medição do universo ela é feita por anos-luz. Para quem não sabe o que é anos-luz, uma breve
né, introdução a isso, seria pensar a velocidade da luz percorrida durante um ano. Então, a velocidade da luz, como já dito, é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Né? Isso equivaleria a dar 7 voltas e meia na Terra por segundo. Né? É a velocidade da luz. Então, imagine, essa velocidade constante durante um ano é a distância que é medida no universo. Segue um novo vídeo aí sobre a grandeza conhecida do universo conhecido. Magnífico, né? Então, para primatas que era para estar subindo em árvores, né? E chegar a esse tipo de conhecimento é impressionante. Então, esses dados não são tirados, né, simplesmente da cartola. Eles têm sido colocados à prova a todo momento, né? Tem sido criado cada vez mais testes sofisticados para testá-los e aplicá-los em diversos momentos, em diversas situações. O interessante é que a física ela sempre, né, é humilde, digamos assim, perante os fatos, porque quanto mais se descobre, né, mais se reconhece também, por outro lado, o quanto não se conhece. Né? A estimativa do que a gente não conhece do universo ela é incrivelmente surpreendente. E a cada momento acontece alguns eventos que a física não tem a menor ideia do que está acontecendo, como ultimamente teve o caso da energia escura, né, que é a expansão do universo. A ideia está sempre mais lenta e fria,
de repente começa a acelerar. Deram o nome de energia escura para explicar essa situação observada, né? Mas enfim, não se sabe o que é, assim como matéria escura, assim como diversos outros termos. Enfim, a gente tem a cada vez que a ciência, digamos, abrange mais um campo, ela descobre o quanto falta a responder, a abranger, a dizer respeito. Então, a gente pensa nisso, né? Mas e a origem inicial? De fato, a ciência, ela versa sobre o real, né? São questões que estão para além da física, né? São questões metafísicas. Mas, enfim, o ponto é, quando a gente está diante do mundo físico, né? E a gente faz questões sobre ele, é sempre a relação sujeito, né? Sujeito-objeto. A gente não tem como desvincular do corpo humano. Então, pelo máximo que a ciência ainda usa o melhor microscópio ou o melhor macroscópio, o melhor telescópio e todos os aparatos científicos imagináveis, ainda assim é o cálculo humano, ainda assim é a mente humana por trás, ainda assim é o olho humano, né, observando no microscópio. Enfim, a ciência, então, nunca é pura, de fato. Ela está contaminada pela presença humana. A gente pensa nisso, abre campo, né, para a pergunta: o que é a ciência, então, de fato? O que é a verdade? Né? O que é a realidade em si? Né? Sem toda essa gama antropomórfica, sem toda essa impureza humana, né? que é como se fosse uma nuvem para a gente observar a ciência. A gente faz ciência a partir do corpo físico. Certamente a ciência ela abstrai dos dados empíricos iniciais, né, para fazer suas conjecturas e teorias, como é o caso do heliocentrismo, né? A partir de Galileu, a partir de Copérnico, desculpa, Galileu pegou essa teoria e, para defendê-la, certamente ele criou argumentos para demonstrar que a observação inicial de que a Terra está parada e a Lua e o Sol está girando em volta dela, né, ele mostrou que o movimento, a percepção do movimento, ela é relativa ao observador, né, e colocou então no mesmo patamar tanto a questão do a Terra está parada e os astros se movendo, ou a Terra está se movendo, a gente perceberia da mesma forma. Tem uma descrição genial disso no livro Contra o Método, de Paul Faraday, que é um filósofo da ciência extremamente conhecido e respeitado, até mesmo porque ele era físico, né? Ele é do século XX, bem recente, ele descreve toda essa situação do Galileu. Mas voltemos ao ponto. Então, a gente está diante de um mundo a qual as coisas acontecem e a partir disso a gente faz ciência. Ou seja, para que uma ciência seja tida como teoria científica, respeitada e atual, ela precisa ter alguma implicação no observado, no empírico, ainda que de forma indireta, né? Se não tiver nenhuma implicação, nenhuma evidência, essa teoria é colocada em suspensão até segunda ordem, como é o caso atual da teoria das cordas. A teoria das cordas ela não é aceita exatamente pelo fato de não ter ainda uma comprovação empírica, mínima que seja, né? Mas matematicamente ela é genial e ela resolveria muitos problemas e falhas da teoria, né, da relatividade geral e outros. Bom, todos esses termos físicos, né, utilizados aqui é para mostrar que a nossa ciência, então, ela é sempre do fenômeno. Por exemplo, a gente nunca vai saber se o nosso cérebro está numa cuba fazendo essa ciência física atual. Por exemplo, se o meu cérebro estiver numa cuba, como Matrix, por exemplo, eu posso fazer uma ciência, aprofundar nessa ciência, mas nunca vou ter a chamada ciência de fato, que é o meu cérebro sempre esteve numa cuba, né? Ou seja, a ciência física não está me dando uma verdade útil. E isso é aceito pelos pensadores, né, da filosofia da ciência, entre eles Popper, Kuhn, Chalmers, Faraday, enfim, cada um da sua forma de dizer, de maneira diferente, né? Essa generalização não é correta, mas enfim, eles vão mais ou menos nessa linha. O filósofo que vem da escola fenomenológica, que é o Merleau-Ponty, ele também trata disso nas palestras que ele deu,
em relação a essa contaminação da ciência, né? A ciência está sempre implicada no sujeito humano, ou seja, ela nunca é uma ciência objetiva de fato. Merleau-Ponty diz assim: o fato percebido de um modo geral, os acontecimentos da história do mundo, não podem ser deduzidos de um certo número de leis que constituíram o rosto permanente do universo. Ao invés, a lei é que é uma expressão aproximada do acontecimento físico e deixa subsistir a sua opacidade. O sábio de hoje já não tem, como o sábio do período clássico, a ilusão de ascender ao coração das coisas, ao próprio objeto. Nesse ponto, a física da relatividade confirma que a objetividade absoluta e derradeira é um sonho, ao mostrar-nos cada observação estritamente ligada à posição do observador, inseparável de sua situação e rejeitando a ideia de um observador absoluto. Não podemos gabar-nos na ciência de chegar, pelo exercício de uma inteligência pura e não situada, a um objeto puro de todo o traço humano, tal como Deus o veria. Então, aqui Merleau-Ponty diz, né, a relação que tem entre essa contaminação humana. Ele faz um paralelo com a teoria da relatividade. Pode talvez não estar totalmente correta, mas a ideia que a gente tira disso é válida, que é essa coisa, né, a gente está sempre situado no ponto de vista humano. Então, a gente não tem essa observação pura. Mas isso não tira o valor da ciência. Pelo contrário, né, a ciência tem um valor de aplicação prático e inegável. E é o que ele diz a seguir. Ele diz assim: isto nada tira a necessidade da investigação científica. Apenas combate o dogmatismo de uma ciência que se tomaria por saber absoluto e total. Isto faz simplesmente justiça a todos os elementos da experiência humana e, em particular, a nossa percepção sensível. Ou seja, é uma forma de combater o dogmatismo, né, de achar ter a verdade. Então, a ciência tem toda a sua aplicabilidade negável, mas vale lembrar que as teorias científicas são sempre baseadas em eventos passados, né? Ou seja, as melhores leis que temos são eventos que têm, ao longo do tempo, se repetido, dadas as mesmas circunstâncias. Mas o ponto é, não há nenhuma garantia que o que aconteceu até hoje se repita. De pensar, será que na próxima vez vai acontecer? Nós estamos num mundo desconhecido, a gente não tem a intelecção de todo mundo, então os fenômenos podem se alterar, podem mudar. Isso implica que a ciência é sempre uma aposta, né? Pelo máximo dos casos que houve até agora, a gente não tem garantia que o futuro vai repetir o passado, né? Então, pensando nisso, em toda essa questão, os dados observados, uma vez que a gente faz ciência deles, eles podem estar simplesmente na mente. Se a gente pensar que num sonho a gente projeta o mundo, né, tem diversas teorias que, por exemplo, Descartes diz do Deus enganador. Poderia estar sendo este mundo projetado na minha mente e eu fazer ciência dele. Ou mesmo pensar que tudo pode ser ilusão, eu mesmo criei este mundo. Ou ainda, exemplos como o da Matrix, né? De fato, a gente está, então, condenado à ignorância. Por quê? Porque a nossa ciência ela é sempre antropomórfica. Ela sempre passa pela condição humana, né? Sobre isso, eu vou citar aqui mais uma vez o Hume, que é um filósofo que tem sido recorrente aqui na série. Ele diz em relação a essa percepção que a gente tem do mundo, das coisas naturais, né? Até que ponto a gente toma elas como verdade, por que tomar, né? Se elas podem estar na mente. Ele diz assim: a primeira objeção filosófica ao testemunho dos sentidos ou à crença na existência de coisas externas consiste em que essa crença, se apoiada no instinto natural, é contrária à razão. E, se referida à razão, é contrária ao instinto natural. Ao mesmo tempo que não traz consigo nenhuma evidência racional capaz de convencer o investigador imparcial. A segunda objeção vai mais longe e descreve essa crença como contrária à razão. Essa crença seria dos dados observados do mundo exterior, né? Ao menos se for um princípio da razão que todas as qualidades sensíveis estão na mente, não no objeto.
despoja-se a matéria de todas as suas qualidades inteligíveis, tanto primárias como secundárias, e isto, de certa forma, a aniquila, deixando atrás de si apenas um certo algo desconhecido e inexplicável, como causa de nossas percepções, uma noção tão imperfeita que nenhum cético julgará valer a pena argumentar contra ela. Então, aqui a gente tem essa noção então, da percepção, né? Seria mais ou menos, pensando em Kant, o fenômeno do Kant, né? Ou seja, a coisa conforme nos aparece. E a percepção a gente faz a ciência. Mas, quando a gente pensa nesse algo que pode estar por trás da percepção, ou seja, o que de fato causa a percepção, né? Fica um algo, agora ele falou que tão aberto que nem vale a pena questionar. Ou seja, a percepção pode estar equivocada, mas há algo. É o que ele está dizendo, há algo. Então, essa posição, ela também seguindo a Hume, né, ela está em Kant. O Kant vai diferenciar, então, o mundo observado como mundo fenomênico e o mundo real ele vai chamar de coisa em si. Bom, ciência, ela é sempre ciência do fenômeno. O que o Kant está fazendo com isso é colocar um limite na ciência, ou seja, a ciência, em última instância, ela é sempre limitada. Por quê? Porque ela não pode versar para além do fenômeno, ou seja, para além da coisa conforme nos aparece. Então a ciência, ela, de princípio, já está condenada à ignorância na visão kantiana. Eu vou ler a passagem da Crítica da Razão Pura, que aí fica claro nas palavras dele. Kant diz assim: em contrapartida, a representação de um corpo na intuição nada contém que possa pertencer a um objeto em si. É somente o fenômeno de alguma coisa e a maneira segundo a qual somos por ela afetados. E essa receptividade de nossa capacidade de conhecimento denomina-se sensibilidade e será sempre totalmente distinta do conhecimento do objeto em si mesmo que se pudesse penetrar até o fundo do próprio fenômeno. Com essa expressão aqui, o Kant condena a ciência, porque a ciência, ela sempre parte ela inicia já no limite, ela inicia onde o humano pode pensar. A coisa aparece e a gente faz ciência. Mais uma vez, eu volto ao exemplo. Se o cérebro estivesse numa cuba, eu poderia fazer ciência e nunca saberia que meu cérebro está numa cuba. Então, a minha condição humana, ela já limita de início a ciência. É que o Kant está falando aqui. Agora, vale lembrar que o Kant fala que a realidade em si, ela é totalmente distinta. Né? É a expressão que ele usa. E esse totalmente distinta, ele vai ser posteriormente criticado por Nietzsche, no Verdade e Mentira sobre no sentido extramoral. Em Verdade e Mentira, então, Nietzsche vai falar que não ousa dizer que a realidade em si, né, ela é necessariamente distinta do que nos aparece. Né? Nietzsche assume a ignorância, mas vai dizer que como essa realidade pode ser qualquer coisa, ela não podemos dizer que é necessariamente distinta. Mas é um problema, né? Porque se pensarmos, estamos na condição humana, ao sair dela, o objeto puro não vai estar pelo menos limitado ao perfil, né? À visão inicial. A gente teria no mínimo acesso ao 3D, né? Não seria apenas uma imagem. Né? Então, é difícil decidir entre os dois, né? Porque de fato é uma ousadia dizer que é diferente, uma vez que pode ser tudo, mas por outro lado, se a gente entender que estamos presos a uma condição limitada, a uma condição humana, e o observado é condicionado a ela, além dela, teria que ser diferente. Então não é uma questão fácil de decidir entre os dois filósofos. Uma analogia para a gente entender a posição kantiana é pensar, se eu colocar um óculos vermelho, eu vou ver o mundo através desse óculos vermelho, que vai condicionar a experiência, vai condicionar o observado. Ou seja, eu veria todo o mundo vermelho, que é o quê? É a condição desse óculos. Se eu tirar o óculos, né, teria que ser diferente. Essa é a posição kantiana, se a gente pensar. Ou seja, se eu saio da condição humana,
né? O objeto puro não está mais limitado às cores que meu olho me dá, aos aparatos tecnológicos que eu tenho, não está mais limitado à concepção humana. Então teria que ser diferente. Já o Nietzsche, né, vai dizer, eu posso talvez tirar o óculos vermelho e continuar vendo vermelho. Ou seja, eu não sei o que é a realidade em si. Então, pode ser, no mínimo, semelhante, igual ao observado. Como eu disse, é uma posição difícil de decidir entre ambos, porque todos os dois argumentos são válidos. Pois bem, para resumir, como eu disse, né, o vídeo é apenas um preâmbulo à filosofia da ciência e à teoria do conhecimento propriamente ditas. Então, o objetivo aqui é mostrar o que? A ciência, as teorias científicas, elas são sempre uma aposta. Elas estão sempre abertas a serem falsificadas, né? É o que Popper depois vai pensar, vai mostrar, vai trazer a teoria do falsificacionismo, em vez da comprovação, porque não podemos mais dizer em comprovação de teoria, mas elas estão sempre abertas, falsificadas. Depois vai vir Thomas Kuhn dizendo como, né, uma teoria sucede à outra, da crise interna, de que o progresso na ciência ele tem que ser visto de outra forma, porque as teorias são incompatíveis entre si. E aí tem o termo da incomensurabilidade em Wolff-Arabian, que vai mostrar, né, toda essa ligação de que é difícil falar em progresso dentro da ciência enquanto uma linha contínua. A gente tem teorias mais abrangentes, etc., que dá outro vídeo. Mas então, para resumir esse preâmbulo, ter em mente o que? A ciência é feita do que nos aparece, e a gente já está limitado de início, porque a gente pelo menos não tem como decidir qual é a realidade para além da minha capacidade humana, né, dos aparatos tecnológicos criados até agora. Eu não tenho como decidir essa realidade, então a minha ciência está limitada de início, né, no que diz respeito a uma verdade útil. E o outro ponto é a gente entender que a teoria científica ela tem a sua aplicação real, né, no mundo prático. A gente tem sempre a aposta mais concreta feita, como a da gravidade, e apostas menos confirmadas, né, mais no escuro. Então, a gente pode tomar esses dados para fazer um progresso em ciência, para fazer ciência. A gente tem que acreditar que as coisas permanecerão, que existe uma certa lógica, uma certa permanência no universo. Então a ciência ela é possível, no sentido de ser prática, de ser aplicável. Dizer o contrário é absurdo, porque basta olhar o que a engenharia tem feito, o que a medicina tem feito, o que a astronomia tem feito. Então, ela tem a sua aplicabilidade. O problema é versar sobre o real. Estamos, de fato, diante da verdade. E aí gira todo o problema que a filosofia da ciência vai tomar e vai dar continuidade na linha dos filósofos do século XX, que são os mais importantes nesse tempo. Mas fica para a próxima. Até mais.